né? Foi o que a gente pôde assistir, infelizmente, um período que não durou muito, porque mais à frente, a partir de 2014, eu diria, o golpe já se dá mostra as suas primeiras garras, mas acho que efetivamente, a partir do segundo mandato da Dilma, ela perde condições, perde totalmente a governabilidade, entrega a política econômica, né? Se vê na obrigação de entregar a política econômica para um representante do sistema financeiro, um representante do rentismo, né? O Joaquim Levy, e a partir daí há um processo de desmonte de tudo aquilo que vinha sendo construído. Não é uma crise provocada com a intenção de deprimir o mercado de trabalho. Era preciso retroceder, né? Portanto, era preciso produzir desemprego. É isso que eles tinham em mente e, de fato, é isso que eles vão produzir a partir de 2015, provocando uma enorme recessão no país. Em 2016 a recessão continua e até agora a gente não se recuperou desse processo. Estamos, como eu digo, a gente está adormecido no fundo do poço. Perdemos de cara em 2015, 2016 são 7 milhões de desempregados a mais, né? Muita gente. Vimos aumentar fortemente, né, o retorno do trabalho informal, coisa que nós vínhamos combatendo. O trabalho informal vinha caindo, o Brasil era referência mundial. Eu mesmo participei com outros colegas, formulamos um documento para a OIT, justamente que se chamava As Boas Práticas Brasileiras para combater a informalidade do trabalho. O Brasil virou um caso internacional de boas práticas. Isso tudo se reverte, a informalidade volta a crescer. Hoje temos no Brasil uma situação absolutamente inversa. Hoje os informais, né, representam um contingente dos trabalhadores maior do que os formais. Outro problema que a gente assiste é o fenômeno da terceirização. Tivemos o projeto que liberava a terceirização para atividades fim e meio. Antes havia uma distinção entre o que era atividade fim e o que era atividade meio. Era possível terceirizar aquilo que são serviços administrativos, serviços de segurança, ou seja, o que se chama atividade meio, mas não era possível terceirizar aquelas atividades que dizem respeito ao serviço que a empresa presta para a sociedade, ao produto que a empresa realiza para a venda à comunidade. A partir da reforma do Temer, foi liberada a terceirização em qualquer circunstância, né? E a terceirização significa sempre, isso se verifica muito claramente no Brasil, significa uma precarização das condições de trabalho. Isso aconteceu no Brasil, isso acontece nos outros países. As empresas terceirizadas muitas vezes têm menos condições de garantir, por exemplo, segurança no trabalho, têm menor condições de arcar com salários de melhor, com patamares mais elevados, são mais descumpridoras das regras trabalhistas, das obrigações trabalhistas, né, como férias, 13º, etc, etc. E vale lembrar que entre os principais objetivos ou principais instrumentos desse projeto golpista, né, uma das principais ferramentas que eles pretendiam introduzir no golpe são as reformas neoliberais. E começaram logo em 2000, logo assim em seguida o Temer assume em 2016, negocia com o Congresso, em primeiro lugar, a reforma do teto de gastos para congelar os gastos sociais, e em seguida propõe a reforma trabalhista, que vai ser aprovada em novembro de 2017. E, na verdade, vai ser um desmonte muito radical da regulação do trabalho, que garantia condições mínimas para o trabalhador brasileiro, garantia alguma regularidade na vida das famílias da classe trabalhadora. Sabiam que haveria renda no final do mês, que haveria 13º no final do ano, é possível se planejar, é possível comprar uma casa, é possível educar um filho, porque você sabe que tem uma renda, que não pode ser despedido a qualquer momento. Se for despedido, tem direito à indenização, etc. Tudo isso vem sendo destruído, né? Primeiro com essa reforma do Temer, em 2017, e agora, mais recentemente, né, com a fase
ou com os jabutis que foram colocados na MP, na medida provisória chamada da liberdade econômica, foram introduzidas uma série de emendas que, na verdade, precarizam ainda mais e desregulamentam ainda mais o mercado de trabalho. Uma das transformações mais graves que eu enxergo nesse processo é o da instituição do contrato de trabalho intermitente, né? Que é um nome que as pessoas muitas vezes não entendem, não compreendem exatamente o que isso significa. Eu gosto do nome que se usa na Europa, que é o 0 hora, né? É o horista. O trabalhador pode se transformar num horista. Ele não tem mais, ele tem um emprego, assina o contrato de trabalho, mas o empregador não tem nenhuma obrigação de chamar aquele trabalhador para trabalhar por uma jornada fixa, por uma carga horária pré-estipulada. Ele pode trabalhar 1 hora essa semana, 5 horas a semana que vem, 40 horas na outra, ou ficar sem trabalhar durante 6 meses nessa empresa. Então, em primeiro lugar, as empresas não vão mais precisar demitir o trabalhador, vão deixar ele encostado no banco de reserva, num cadastro, né? O que significa que elas não vão pagar mais custos de demissão. O trabalhador não vai ser mais indenizado quando ele for ser despedido. Simplesmente ele vai ficar no banco de reserva. Ele nem sabe que ele foi despedido, ele só não vai ser chamado. Isso é muito grave, esse regime é muito ruim, tem sido ruim. Ele já foi implementado na Inglaterra, foi implementado na Espanha, em vários países ao redor do mundo que vem nessa onda de reformas trabalhistas que a gente tem assistido desde 2008. Isso é uma praga que se generalizou no mundo. Mais de 100 países fizeram reformas trabalhistas liberais. Muitos deles incluíram o trabalho intermitente ou 0 hora, né, o contrato 0 hora, e o resultado é péssimo. O que se vê é que os trabalhadores, a renda familiar cai, os trabalhadores ficam inseguros, eles param de gastar porque ele não sabe se vai ter renda a semana que vem, não sabe se tem condições de arcar com os seus custos. Então, o que os trabalhadores fazem, eles contraem muito os seus gastos, os seus consumos para se precaver com o mínimo que tem. Com o golpe de 2016, com a expansão da terceirização, com a reforma trabalhista de 2017, nós colhemos resultados muito ruins, né? Hoje a nossa taxa de desemprego, que em 2014 estava em 4,9%, né? 5% taxa de desemprego, está hoje em 12%. Mas além disso, temos outros 5,8%, quase 6 milhões de trabalhadores, que são os chamados, o desemprego oculto por desalento. É assim que a gente chamava alguns anos atrás esse fenômeno. São aqueles trabalhadores que cansaram de procurar emprego e saíram, desistiram. Então não são nem mais desempregados, porque eles não estão nem em busca de emprego. Não tem mais esperança de achar emprego, não tem mais dinheiro para pagar o ônibus, para ir participar de uma entrevista de emprego, não tem condições de permanecer na busca por um posto de trabalho. Um outro grave efeito dessa crise que se abateu sobre o mercado de trabalho, que foi provocada, né, pela recessão, pelas reformas, é a chamada subutilização da força de trabalho. Hoje, 25% dos trabalhadores brasileiros estão nessa condição. Quer dizer, 1 em cada 4 trabalhadores ou está desempregado ou, se trabalha menos do que gostaria e do que seria necessário para ele se manter. São 28 milhões de pessoas nessa condição, né? Esse é um número espantoso, né, muito grande, e revela a falência dessas soluções ultraliberais que têm sido implantadas desde o golpe. O golpe ocorre para enterrar a Constituição de 88, para jogar no lixo, como eu disse, todos esses avanços que vinham sendo conquistados com muita labuta, mas dentro dos marcos democráticos, e tudo isso se põe a perder a partir do golpe, com resultados que a gente está assistindo de forma dramática, né? Basta sair às ruas, a quantidade de gente
que perdeu condições de pagar aluguel, que está morando na rua, né? Agora a gente percebe que são famílias, né? É o sujeito dobrando o lençol, montando a sua casinha na calçada, embaixo do viaduto, em grande quantidade, né? Isso é uma evidência do desastre que foi essa adoção à força da agenda neoliberal em apenas 3 anos. Vamos lembrar que faz apenas 3 anos.